boa tarde a todos os presentes. Gostaria de começar por dizer uma coisa que não estava aqui prevista nas minhas cábulas e que tem a ver com o seguinte. Queria, antes de mais, elogiar a exposição feita pelo Dr. Paulo Pimenta, sem prejuízo não concordar com muitas das coisas que o Dr. Paulo Pimenta disse. Ou, por outras palavras, concordo com a ideia, não concordo com a abordagem em algumas das questões, tal como foi feita. Mas penso que uma exposição que prendeu a atenção de todos os presentes, prendeu seguramente a minha, e por isso espero eu um dia poder expor com a mesma facilidade que o Dr. Paulo Pimenta o fez, e fez-lo muito bem. Simplesmente, na sequência dos vários exemplos que foi dando, e com a capacidade de concretização factual que foi demonstrando, eu estava à espera do momento em que o Dr. Paulo Pimenta exemplificasse uma petição inicial de investigação da paternidade. Eu acho que ia ser interessante. Mas pronto, ficámos pelo despejo. Para uma próxima oportunidade, gostaria de ouvir. Antes de mais, agradeço ao Conselho Distrital de Lisboa, na pessoa do Dr. António Jaime Martins, que desde o primeiro contacto se mostrou extremamente simpático e acessível e disponível, o convite que me foi dirigido para hoje aqui estar presente. Por outro lado, louvo as iniciativas promovidas pela Ordem dos Advogados, ou pelo menos pelo respectivo Conselho Distrital de Lisboa, no sentido da discussão ativa e conjunta com os demais profissionais do foro acerca das alterações legislativas que se avizinham e que são do interesse de todos. Estas iniciativas assumem uma particular importância nos tempos que correm, no sentido de mostrar, contrariamente ao que muitas vezes a comunicação social quer fazer, querer ou parecer, existe um salutar convívio e diálogo entre os vários intervenientes judiciários, designadamente entre advogados e magistrados, o que é manifesto no dia-a-dia dos tribunais, onde aí sim, não obstante as diversas dificuldades que se nos colocam, com trabalho e esforço mútuos, vamos tentando fazer a justiça possível e, acima de tudo, dignificar a justiça. Sublinho ainda o trabalho desenvolvido pela Comissão para a Revisão do Código de Processo Civil, liderada pelo excelentíssimo Sr. Dr. João Correia, cujo resultado, projeto de lei em discussão, evidencia a competência, conhecimento e honestidade intelectual que o caracteriza, tendo sido acolhidos alguns dos contributos dados pelos vários intervenientes judiciários. E sinto sinceramente que a auscultação feita e o trabalho feito pela Comissão, no sentido de ouvir os vários intervenientes judiciários, não foi em vão, foi sincero e mereceu acolhimento por parte da Comissão. Veja-se a título de exemplo a alteração da redação do artigo 46 do Código de Processo Civil, no que aos títulos de crédito concerne, resolvendo a questão jurisprudencial acerca dos meros quirógrafos, a permissão de cumulação de execuções com fins diferentes, pagamento de quantia certa e entrega de coisa certa, nos casos em que se trata de entrega de coisa dada em locação e ao pagamento da renda, encargo ou despesa em dívida, uma vez que a situação atual obrigava a que nos casos de resolução extrajudicial de contrato de arrendamento, que com a comunicação que faz para a resolução constitui o título executivo, nomeadamente nos casos de falta de pagamento de rendas, o exequente era obrigado a interpor ou propor duas execuções, uma para a quantia certa, outra para a entrega de coisa certa, com base no mesmo título. Para além dos custos inerentes à propositura de duas execuções, com a mesma causa de pedir, embora com pedidos diferentes, também trazia consigo o inconveniente da eventual dedução de duas oposições à execução, com que se multiplicava o trabalho. A revogação da norma que permite ao exequente substituir livremente o agente de execução e que devolveu ao juiz a competência ou poder de destituição do solicitador agente de execução, sem prejuízo da competência própria das respectivas entidades disciplinadoras, Câmara dos Solicitadores e Comissão para a Eficácia das Execuções. Ainda a alteração respeitando ao artigo 824, com a devolução da competência ao juiz de execução da apreciação e decisão do incidente de redução ou isenção de penhora, previsto no artigo 824. E ainda a clarificação do objeto da penhora de vencimento ou de outros rendimentos previstos no artigo 824, no sentido de saber que a penhora incidirá sobre o vencimento líquido ou sobre o valor líquido e não ilíquido, também uma questão que era discutida na jurisprudência. No que é o tema que hoje me trouxe perante Vossas Excelências, o papel do juiz na ação executiva, quando me foi proposto, eu sinceramente pensei qual era a forma mais fácil e mais prática de expor o tema sem dar uma grande seca a esta ilustre audiência. E a resposta óbvia foi fazer um PowerPoint.
aliás, que está muito na moda. O problema é que quando comecei a imaginar-me a expor este tema com PowerPoint, comecei a sentir-me como aquelas namoradas que estão na mesa do café ou do restaurante a falar entusiasticamente sobre o vestido que viram na Bimba e Lola ou sobre a mala da Furla, e quando olham para o namorado está a olhar exatamente para o PowerPoint, que no caso será o jogo do Benfica de Sporting, que está a dar no ecrã atrás. E quando chegasse a minha vez de falar entusiasticamente sobre o tema, o papel de na execução, corria esse mesmo risco de olhar para a plateia está a olhar para o lado. Eu acho que ia ser uma ação um bocadinho estranha. Portanto, arrisquei um modelo mais tradicional com a ajuda desta cábula e tentar, no mais possível, olhar nos olhos de quem me está a ouvir e não me socorrer tanto da leitura, sendo certo que se me sentirem envergonhada da altura e corar, não se esqueçam que eu sou a namorada, baixar os olhos e voltar ao texto. E assim sendo, no que respeita ao papel do juiz na ação executiva, eu podia começar por dizer que o mesmo se apresenta como redutor e esvaziado de conteúdo, uma vez que com a reforma de 2003 instituída pelo Decreto-Lei 38 de 2003 e com a alteração instituída pelo 226 de 2008, assente no modelo de jurisdicionalização do processo executivo, ficou-se com a ideia de que o juiz passaria a ter no mesmo papel meramente residual. Infelizmente para o juiz, mas felizmente para as partes, tal ideia não corresponde à verdade ou à realidade. Até a reforma de 2013, o processo executivo que corria juntamente com as ações declarativas nos juízes e elevar acessíveis, ou juntamente com processos de crime de família e menores nos juízes de competência genérica, e em alguns casos ainda assim continua a ser, foi sendo mesmo internamente menorizado e desvalorizado. O que não deixa de ser estranho, porque de pouco serve uma sentença ou um douto acórdão proferido na fase declarativa se o direito que é reconhecido não é executado ou é tardiamente. Seja como for, era uma realidade a menorização deste ramo do direito civil que acabou por se tornar uma jurisdição própria. Não é? O problema era que, com a exclusiva e excessiva intervenção do juiz na tramitação da própria execução, e esquecendo aqui os incidentes declarativos, com a apelação de despacho a ordenar a citação, a ordenar a penhora, a ordenar a convocação dos credores, a ordenar a notificação das partes para se pronunciarem sobre a modalidade da venda, preferir despacho sobre a própria modalidade da venda e marcação da data para a venda, etc. Embora se acautelassem ou se pretendesse acautelar efetivamente e devidamente os direitos e garantias das partes, o processo executivo tornava-se como se tornou demasiado burocrático, pesado e moroso. Esta intervenção excessiva e burocrática do juiz num processo que corria termos em paralelo com ações cíveis declarativas, processos de crime, família e menores e outros, deixando pouco espaço de manobra para a tramitação, discussão e decisão destes últimos, levou os juízes confrontados com a necessidade de optar a secundarizar o processo executivo, acabando por não lhe dar a devida atenção. Esta realidade tornou-se ainda mais evidente com a massificação de execuções por pequenas dívidas, sendo que, independentemente da natureza do título e ao valor da quantia execuenda, os processos eram tramitados praticamente com a mesma solenidade e emprego de meios. E a este propósito, lembro-me, de uma lição dada por um dos meus formadores na fase prática, já no âmbito da formação do SES, que usava este exemplo que penso que é suficientemente demonstrativo. Se qualquer um de nós se dirigir a um hospital com um corte no dedo, provavelmente é atendido por um enfermeiro que suturará dá uns 2 ou 3 pontos no dedo, até numa pequena sala, e resolve o problema. Se entrarmos num hospital com apendicite, provavelmente já seremos conduzidos a um bloco operatório, somos operados por um médico, assistidos por um enfermeiro, temos um anestesista, enfim, consoante a gravidade da situação e a complexidade da situação, o emprego de meios e a forma de lidar com a situação é diferente. Ora, penso nos tribunais, um dos grandes problemas é tratar-se, durante muitos anos, e ainda continua a ser assim, com o mesmo ritual ou solenidade de situações diferentes e que mereceriam diferente tratamento. Isso acontecia no processo executivo, assim como acontecia e ainda acontece noutras jurisdições. Basta pensar que em alguns juízes criminais, os senhores advogados terão mais experiência agora do que eu, porque nem sequer estou no crime, e provavelmente já vos fez alguma confusão, quero eu acreditar nisso, que um processo de contraordenação por violação de uma regra estradal, em que se discute, por exemplo, se o arguido pisou ou não um contínuo ou se passou um vermelho, é julgado com a mesma solenidade que um processo comum singular em que se está a julgar um crime de ofensas à integridade física ou outro. Temos a intervenção do juiz, a intervenção do procurador, a intervenção do advogado, a intervenção do funcionário judicial, e não faz muito sentido que assim seja. É um problema que é transversal de todas as jurisdições.
Neste contexto, surgia por ser alterações profundas no processo executivo e a partir da reforma de 2003, com a autonomização da ação executiva, com a criação de juízes de competência especializada nessa matéria em algumas comarcas, foi-lhe reconhecida uma dignidade necessária, justificada e que se impunha, alcançando o estatuto de jurisdição própria, como sucede, por exemplo, a comarca da Grande Lisboa Nordeste. E nessa medida o papel do juiz de execução, apesar de residual, por força da especialização e da intervenção de um elemento estranho ao processo, num primeiro momento o solicitador de execução e mais tarde o agente de execução, acabou por se revelar fundamental. E, aliás, não deixa de ser curioso que a essencialidade da intervenção do juiz no processo executivo tenha vindo a revelar mais importante na sequência da ausência dessa mesma intervenção, como adiante explicarei. Com efeito, a opção do legislador foi a de fazer intervir um elemento externo ao processo, solicitador agente de execução, que, juntamente com o exequente, impulsionaria o processo, passando o juiz de execução a ter um mero papel de controle dos respectivos atos. Vamos ver se efetivamente isso foi alcançado. E daí que os poderes e competências do juiz de execução, a par das funções atribuídas ao solicitador ou agente de execução, tenham de estar e estar bem definidos. Para melhor se perceber esse papel, importa elencar sumariamente as concretas competências que são atribuídas ao juiz de execução, tendo por base a redação do Decreto-Lei 38 de 2003, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 226 de 2008. E resulta desde logo da norma geral de atribuição de competências ao juiz de execução, artigo 809 do Código de Processo Civil, que compete a este preferir despacho liminar. É, por estranho que pareça, e às vezes parece que nos esquecemos disso, o processo de execução, à semelhança do que sucede com outros processos, seja o processo declarativo, civil declarativo ou outros, assenta também em determinados pressupostos processuais, cuja verificação tem de ser apreciada. Em primeira linha, pelo agente de execução, no âmbito do poder de recusa de requerimento executivo, nos termos do artigo 811, e também pelo agente de execução, no âmbito da análise que alude do artigo 812b do Código de Processo Civil, e aí conclui, por exemplo, pela ocorrência de exceções dilatórias não supríveis de conhecimento oficioso, incompetência em razão da matéria, legitimidade, etc. E, nesses casos, deverá remeter o processo para despacho liminar. Posso dizer que, na prática, são poucos os casos em que isso acontece. De uma maneira geral, os senhores agentes de execução, os senhores solicitadores de execução, não remetem o processo para despacho liminar quando a tal não são obrigados. Ou está previsto na lei, ou, por regra, e eu não tenho sequer lembrança, de ter sequer decidido qualquer reclamação de ato de recusa. E poucos são os exemplos em que o agente de execução, sem estar obrigado a remeter o processo para despacho liminar, verifica alguma exceção e faz chegar o processo ao juiz para conhecer da exceção. É muito raro isso acontecer. A apreciação desses pressupostos processuais é depois feita pelo juiz em sede de despacho liminar quando a ele houver lugar, sendo que a verificação de tais pressupostos pode ainda ser feita ao abrigo do disposto no artigo 820 do Código de Processo Civil, que permite ao juiz conhecer oficiosamente e sem prejuízo da remessa do processo para despacho liminar das questões a que aludem os números 1 e 3 do artigo 812e até ao primeiro ato de transmissão dos bens penhorados. É certo, neste caso, o 820 já não estamos perante uma apreciação liminar do processo, portanto não conduzirá ao indeferimento liminar, mas antes à rejeição da execução, parcialmente ou totalmente, ou mesmo ao despacho de aperfeiçoamento, que também tem lugar nos termos 820, ainda que seja a meio do processo, ou já numa fase avançada do processo. Entre os vários pressupostos processuais, e a título de exemplo também, até porque outras já estão enfim, mais habituados a estes pressupostos processuais na fase declarativa, temos a competência do Tribunal. E esta é fundamental, pois como alguém uma vez disse, não conheço quem tanto gosta de se declarar incompetente como os juízes. E para alguns casos eu até diria mais, talvez a parte da incompetência em razão da matéria, do território, deve haver assim uma quadriculazinha do género, eu sou mesmo incompetente, não percebo nada disto, remeto aos autos. Depois temos a legitimidade das partes, a obrigatoriedade de patrocínio judiciário, existência e suficiência do título executivo, e este é particularmente relevante, até porque alguns títulos, ou pela natureza dos títulos, e da conta exequenda, muitos dos processos não vêm de despacho liminar obrigatoriamente e, portanto, prosseguem, e detectar a falta de título no meio da execução pode deitar por terra uma série de atos, entretanto, praticados. Embora os casos mais flagrantes em que se suscitam dúvidas quanto à existência ou suficiência do título, são os das execuções baseadas em atas de condomínio e os títulos formados ao abrigo do NERRAU, e quer numa situação, quer noutro processo, vem a despacho liminar. As atas de condomínio
levanta-se muito a questão de algumas das que são juntas não constituem título executivo, na medida em que não correspondem àquelas em que se livrou o montante das cotas ou outras despesas em respectivo vencimento, o que conduz ao indeferimento ou ao aperfeiçoamento, e em que, por outro lado, são peticionadas quantias que extravasam o título executivo, o que conduz ao indeferimento parcial do pagamento executivo. Quanto às execuções baseadas no NRAU, Novo Regime de Arrendamento Urbano, continuam a verificar-se algumas dificuldades de interpretação quanto à forma de comunicação que faz operar a resolução e que, com o contrato, forma o título executivo. Isso também leva, muitas vezes, ao indeferimento liminar ou ao aperfeiçoamento, depende de muitas situações. As execuções baseadas em contratos de crédito ao consumo são, talvez, o caso mais sensível, porque não vem a despacho liminar, quer pela natureza do título e quer, normalmente, pelos valores das quantias execuendas, e em que muitas vezes são peticionados juros remuneratórios, contrariando o Acórdão de Uniformização dos Jurisprudência, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 25 de março de 2009, e depois, dependendo dos casos, também pode levar a um indeferimento total ou parcial, ou eventualmente até ao aperfeiçoamento, para se perceber o que é que efetivamente está a ser peticionado. Trata-se assim de uma fase fundamental do processo, pois com a aprovação do despacho liminar, de indeferimento total ou parcial ou de aperfeiçoamento, evita-se o prosseguimento de execuções sem fundamento, assim como se cautela e muitas vezes evita a dedução de oposições à execução, porquanto o objeto da execução fica balizado. É bom para o executado, que muitas vezes não chega sequer a intervir na ação ou na execução, e com isso não constitui mandatário, não tem qualquer tipo de custos, e também é bom para o execuente, porque em caso de aperfeiçoamento ou de indeferimento liminar parcial, baliza de tal forma a execução que depois não há grande margem de manobra para o executado para poder deduzir a oposição. E nesta medida são positivas as alterações legais propostas no sentido de serem remetidos a despacho liminar um maior número de processos ou variedade de processos, embora tenhamos como negativo o impacto de tal opção, ou eventualmente de negativo o impacto de tal opção, caso não sejam criados novos juízos de execução, mas penso que isso estará previsto, ou está previsto, e, por outro lado, dotar de meios aqueles que já existem, especialmente os meios humanos, que é talvez a maior dificuldade. Julgar a oposição à execução e à penhora é outra das competências exclusivas do juiz, e à semelhança do que sucede com as execuções, sendo as oposições à execução e à penhora, especialmente as oposições à execução, objeto de despacho liminar, também o execuente não se vê obrigado a apresentar contestação com os respectivos custos, nos casos em que esta é manifestamente improcedente e, por conseguinte, liminarmente indeferida. E penso que isso é uma preocupação também dos senhores advogados. Quando se vêem confrontados com oposições que não têm fundamento legal, mas que passaram pelo crivo do despacho liminar, e são obrigados a pronunciar-se com o pagamento de taxa de justiça, etc. E muito recentemente um senhor advogado colocou uma questão que, apesar de pertinente, eu penso que merece, pelo menos nos termos da lei, resposta negativa, que é uma nuance dentro desta problemática. E o caso em concreto, uma execução hipotecária movida contra dois executados, marido e mulher, em que cada um deles, porque pede o patrocínio oficioso, requer o patrocínio judiciário, ou o judiciário, nessa modalidade, é-lhes nomeado um advogado individualmente, cada um deles tem o seu advogado, e deduzem oposições exatamente com os mesmos fundamentos. Se é ou não a obrigatoriedade do execuente de contestar as duas oposições, ou contestar apenas uma e aproveitar relativamente à outra. Parece-me que isso não é possível, apesar de pertinente a questão. Mas é importante o liminar nas oposições, e a função do juiz pode ser determinante neste sentido. Penso que é possível e defensável, perfeitamente defensável, que o juiz, numa situação dessas, e apercebendo-se, se apreciar ao mesmo tempo as duas oposições, a pensar as duas oposições num só único penso, num só penso, e depois ordenar o cumprimento do 817, número 2, e aí sim o execuente pode contestar as duas oposições já reunidas numa só. Portanto, nesse aspecto, penso que a intervenção do juiz é bastante positiva para as partes. Cabe ainda ao juiz verificar e graduar créditos, e estes, a oposição à execução e à penhora, a verificação e graduação de créditos, são os incidentes declarativos por excelência que correm em termos propensos à execução. Acrescem a estes os embargos de terceiros, habilitações de herdeiros e de cessionário, o incidente de separação de bens, incidente de caução, embora estes não sejam exclusivos do processo executivo, existem em grande quantidade, especialmente embargos de terceiro e as habilitações de herdeiros e de cessionário, e que não estão expressamente previstos como funções dos juízes de execução ou competências, mas elas existem, efetivamente.